Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Abençoando vidas, abençoando famílias. Vamos entrar em oração neste momento. Nós vamos falar com Deus, vamos apresentar os nossos pedidos, nossas necessidades. Vamos orar juntos, vamos formar aqui a nossa corrente da oração da fé nestas manhãs. Lembrando que de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, aqui estamos sempre com a palavra da fé, a oração, as instruções para uma vida melhor, uma vida abençoada por Deus. Então nós vamos clamar ao Altíssimo, nós vamos apresentar os pedidos, as necessidades, os projetos, ou seja, vamos colocar tudo nas mãos de Deus. Tudo, tudo, tudo. E Jesus, ele nos dá uma instrução muito importante. Ele nos ensina a não vivermos preocupados. A preocupação é exagerada, aquela preocupação assim, que você dorme preocupado, acorda preocupado, vive preocupado, pode se tornar até um pecado. Aí é ruim, porque parece que a pessoa não está acreditando que Deus vai intervir, que Deus vai agir para resolver um quadro, às vezes, impossível humanamente falando. Então Jesus, em Mateus, capítulo 6, ele dá aqui vários ensinamentos, é o capítulo que ele ensina a oração do Pai Nosso, ele ensina também para a gente perdoar as pessoas que nos ofendem, né? Então, ele dá vários ensinamentos muito importantes, então eu recomendo que você leia o capítulo 6 de Mateus. E eu quero destacar aqui, a partir do verso 25, Jesus diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então Jesus, nesse capítulo, eu destaquei alguns versos aqui, ele fala justamente sobre a ansiedade pela vida, a ansiedade, a preocupação. Então, quando ele fala não andeis cuidadosos, ele está dizendo assim, tem um significado isso aqui, é dividir em partes. Ou seja, essa palavra que sugere uma distração, uma preocupação com coisas que causam ansiedade, estresse e pressão. Então Jesus aqui, ele está pregando, ele está ensinando contra a preocupação e ansiedade. Preocupação e ansiedade devido ao cuidado alerta de um Pai Celestial que está sempre atento às nossas necessidades diárias. É a nossa confiança em Deus. Ele, como um Pai Celestial, é um Pai com P maiúsculo, que é Deus, né? Ele não abandona os seus filhos. O pai terrestre, o humano, o ser humano como um pai, ele acerta muita coisa, mas como é humano, ele erra, ele falha às vezes com a família, com os filhos, né? Mas Deus, como pai, ele jamais vai falhar com os seus filhos e filhas. Ele pode nos corrigir com amor, mas ele sabe aplicar um corretivo do jeito dele. E quando é de Deus, você não fica ferido, você não fica magoado, você não fica triste. Por quê? Deus sabe dar um tratamento para cada um dos seus filhos e filhas. Ele conhece cada um. É como um pai ou uma mãe, né, no caso, que conhece os filhos que tem, não é verdade? Tanto o pai quanto a mãe.
talvez até a mãe um pouco mais, né? As mulheres, mas os pais, eles conhecem o filho que tem. Vai dizer que você não conhece o filho que você tem. Você sabe, você conhece, né? Você sabe como ele é, né? Se você só tem um, você conhece. Se você tem 2, 3 ou mais, você sabe, cada um tem o seu jeito, a sua maneira. Você ama todos eles, é ou não é? Você ama todos, mas sempre parece ter um mais chegadinho daqui, um chegado dali. Ou seja, o correto é amar a todos, mas cada um tem o seu jeito. Um é diferente do outro, né? Assim sou eu, assim é você, assim são os filhos e filhas de Deus. Cada um de nós temos nosso jeitinho, temos nosso jeito, tem a nossa maneira de se expressar, de falar, mas Deus, ele sabe tratar com cada um de nós. Deus é Pai, é o Todo-Poderoso, né? E ele jamais vai abandonar a sua família. Deus, como Pai, não abandona a sua família, que somos nós que cremos em Jesus, fazemos parte de uma família espiritual, uma família da fé. Então, ele não vai abandonar. Então, Jesus, ele estava dizendo justamente isso aqui. Não fique preocupado, não fique ansioso. Alguém pode até pensar e dizer, mas pastor, como que eu não vou me preocupar? Como que eu não vou ficar ansioso se eu estou passando por isso, isso e isso? Ou seja, todo mundo enfrenta isso, que são os problemas e as coisas da vida. Agora, cada coisa no seu devido lugar, né? Eu, pelo menos, sou assim. Se tem várias coisas para resolver, eu gosto de colocar uma coisa em cada caixinha, como se fosse várias caixinhas. Em cada caixa eu coloco uma coisa. Tem uma coisa que é a minha vida, tem o casamento, tem os filhos, tem as finanças, tem o ministério, tem isso, tem aquilo. Então, eu tenho que ver onde que está o foco do problema, onde que está a origem do problema. O problema que você está enfrentando, você tem que orar a Deus e descobrir onde que está o vazamento, onde que está o problema. Quando eu falo em vazamento, me vem à cabeça, eu já falei várias vezes aqui, mas acho que vale a pena repetir, é quando acontece, né? Você chega no mês ali, a conta da água vem mais alta, você vê que tem um valor acima do normal e geralmente a empresa coloca uma observação para a gente observar que não está normal, vê um consumo exagerado. E ela pede o quê? Para que a gente faça uma varredura, veja ali o que está acontecendo. E geralmente você vai observar e realmente ou tem um cano furado, é o vaso sanitário ali, né? Que está, talvez está vazando água ali, você não está percebendo, é alguma coisa que está fora da realidade. Então você recebe esse aviso, aí o que você tem que fazer? Você tem que consertar, é ou não é? Se você não consertar aquele vazamento, o que vai acontecer? No outro mês a água vai vir muito mais. Aí você vai gastar dinheiro e vai ter desperdício de água ainda, para variar, né? Então, trazendo isso para a vida, então você tem que ver, se você está enfrentando um problema, qual é o problema que você está enfrentando? Em qual área da vida? Né? Pense nisso. Qual é a área da vida? Né? Vamos supor, pastor, eu estou com dívidas, financeiramente não estou legal. Então, você tem que partir, estou dando um exemplo, aí cada um aplica na área da sua necessidade. Ah, é financeiro. Então, finanças, como que a gente consegue ter dinheiro? É com trabalho. Então, se você está desempregado, então nós vamos orar para que Deus abra a porta de um trabalho para você. Mas faça a sua parte. Manda os seus currículos, conversa com uma pessoa aqui, outra ali, esteja em movimento, não fique aí parado sem fazer nada. Faça alguma coisa, se movimente, ok? Aí você arrumando um emprego, um trabalho, no mínimo dali 30 dias, se for por mês, que é o normal, você já vai receber. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, ela disse, meu marido está trabalhando e ele ganha semanalmente. Olha que legal. Então, todo final de semana, ele já recebe o trabalho da semana. Seja semanal, quinzenal ou mensal, você sabe que naquele dia você já vai ter uma grana. Então, você tem que partir daquilo que você tem. Então, isso é o óbvio. Mas então, para que você não entre em desespero, você tem que ver onde que está o vazamento da sua vida, onde que está o problema. Você tem que orar, você tem que buscar solução dentro da sua realidade. Mas Deus está falando o quê? Não se preocupem. Não fiquem ansiosos. Não fiquem ansiosos. Aí ele diz assim, olhe as aves do céu. Eu gosto demais disso aqui, porque foi escrito por Mateus, e quem estava falando era Jesus, e Mateus escreveu. Olhai para as aves do céu. Ontem, inclusive, eu estava fazendo uma caminhada com a pastora Eva, e daí no parque onde a gente estava fazendo uma caminhada, a gente deu uma pausa e paramos um pouquinho, sentamos para dar uma descansada ali,
E próximo de muitas árvores, águas, um parque bonito aqui em Curitiba, e a gente parou por alguns minutos ali. E quando a gente ficou ali, próximo de nós tinha uma árvore bonita, e começou a chegar alguns pássaros, e um deles começou a cantar, passarinho. Aí ele foi cantando e começou a chegar outros, né? Eu pensei, esse deve ser o líder, porque ele falou, os demais vieram, né? Então, estou supondo aqui, né? E fiquei observando aí, E um deles, depois um outro pássaro lá, que eu não sei o nome do pássaro lá, ele veio perto da gente, assim, tipo assim, meio pertinho. E ainda falei para minha esposa, falei, olha, isso aqui dá uma bela mensagem. E já lembrei desse texto aqui. Imediatamente já veio à minha mente isso aqui. Aí Deus falou comigo assim, eu vendo os pássaros, e está na Bíblia. Falei, e os pássaros, ó, estão cantando, eles não estão preocupados. Alguém pode até falar, mas pastor, sempre tem aqueles que querem questionar, né? Mas pastor, mas é pássaro. Então, mas aqui está dizendo, palavra de Jesus. Você acredita na Bíblia, está escrito aqui, ó. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Aqui está dizendo, está do jeito que está na Bíblia aqui. Não estou forçando a barra, do jeito que está aqui. Vosso Pai celestial as alimenta. Está dizendo que Pai, Deus, está alimentando os passarinhos, as aves. É o que está escrito aqui. E daí ele faz uma pergunta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ele está dizendo, se eu alimento os pássaros, as aves, e vocês? E vocês? Vocês não têm muito mais valor do que elas? Então, gente, isso aqui é uma mensagem simples, mas nem todo mundo entende. Mas você tem que entender isso aqui, que é Deus que está falando. Então, quando você está preocupado exageradamente, ansioso, então você está desagradando a Deus. Você não confia nele? Cadê a sua confiança no Todo-Poderoso? Entende? Então ele promete livramento, ele promete suprimento. Ele diz aqui, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, né, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, daí ele vai para a vestimenta, né? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Aí ele fala para a gente olhar para os lírios do campo. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, lembra do Salomão? O rei Salomão, que a gente leu o livro de Provérbios, um homem mais sábio, né? Como humano, ele foi o mais sábio, né? Você está entendendo? Escreveu tantos provérbios, ensinou a gente. Quem deu sabedoria a Salomão foi o Espírito Santo, claro, foi Deus. Mas Salomão, Jesus está falando, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, ou seja, vai secar, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Ele termina com uma pergunta. Homens de pequena fé? É Jesus que está falando, não sou eu, só estou lendo só. Aí ele fala, Mateus 6,31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Esse é o famoso Mateus 6,33. Ó, o 33 ele é famoso, hein? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, está dizendo o quê? Prioridade. Quem sabe a tua preocupação aí, porque você está trocando os valores, você está invertendo, né? Você está fazendo inversão de certos valores, aí começa a dar errado. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, tudo que Deus instituiu é bom, é maravilhoso. Se eu seguir o que Ele está pedindo para eu fazer, a vida vai ser bem melhor.
Você está entendendo? Agora, tudo aquilo que Deus deixou pronto, mas o ser humano quer fazer totalmente ao contrário, é óbvio que não vai dar certo. Vai dar tudo errado. A pessoa não vai estar feliz, porque ela tá indo contra um projeto pronto. Deus já deu o projeto pronto, é só você seguir as linhas desse projeto. Entendeu? Você não precisa inventar nada. É só seguir o que Jesus deixou para a gente. Entende? Então você tem que analisar qual é a área da tua vida. Essa é a pergunta. Qual é a área da tua vida que você está com uma situação aí para resolver, o negócio não resolve, parece que não, passa dias, semanas e meses e o negócio não é resolvido. Então você tem que descobrir, aí a missão é sua. Você tem que fazer uma varredura na sua vida, ore, faça um propósito com Deus. E aqui a minha missão é despertar você. É você receber essas instruções para ter uma vida de qualidade, uma vida saudável, uma vida em harmonia com o Criador, em comunhão com o Espírito Santo. Você está compreendendo? Então é isso. Então, prioridade. Quando a gente inverte as coisas, faz diferente do que Deus pede para a gente fazer, vai dar problema. A Bíblia tem um livro chamado de Jonas, o livro de Jonas. Tem problemas que enfrentamos, existe batalha espiritual, né? Existem uns desafios espirituais que o inimigo, né? Que Jesus fala Satanás, o diabo, né? O adversário, então ele é astuto, né? Então o que ele puder tentar estragar, ele vai tentar, mas maior é aquele que está em nós, que é o Senhor Jesus, correto? Agora, quando você conhece a palavra de Deus, mas você faz ao contrário, como é que você quer ser feliz? Se Deus fala, isso aqui não é legal, mas você faz. Isso aqui não é bom, mas você está falando de Deus, tá? Falando do que está na Bíblia, bem claro de entender. Então, certa ocasião, Deus deu uma missão para Jonas. Deus falou, Jonas, eu quero que você vá levar a minha palavra, eu quero salvar uma cidade, você vai fazer uma missão. Quando Jonas recebe aquela missão, ele, na realidade, em vez de ele comprar a passagem para a cidade que Deus falou para ele ir, para ir lá pregar arrependimento e tudo mais, ele desobedeceu. Ele comprou a passagem para outra cidade, totalmente oposta. Você está entendendo? Se você lê Bíblia, você deve saber dessa história. Eu não vou entrar a fundo, mas só para você compreender. Foi Deus que falou, vai para tal lugar. E ele foi para outro lugar. E ele pegou o navio. Ele pegou o navio e foi. Na viagem, no meio lá, da viagem, vamos supor que estaria no meio da viagem em alto mar, começou a vir uma grande tempestade. Mas uma tempestade que os marinheiros, o pessoal lá que comandava a embarcação, nunca tinha visto tal tempestade. Uma coisa muito esquisita. Muito esquisita. E eles começavam, então, a pegar o mantimento e jogar no mar, achando que se ficasse mais leve o navio, a situação seria resolvida. E o problema não foi resolvido. E daí começaram a perguntar, mas tem alguma coisa errada? Onde que está o erro? Onde está o problema? E começaram a perguntar para cada um, gente, vamos pedir ajuda dos céus, vamos fazer alguma coisa, nós temos que descobrir o que está acontecendo. Isso não é normal, não está normal esse negócio, tem alguma coisa errada, mas ninguém sabia onde estava o erro. Mas Jonas, diz a Bíblia, que ele foi lá no local do navio, no local meio escondido lá, e deitou e dormiu. Enquanto a tempestade estava pegando, prejudicando os outros, inclusive, outras pessoas, e Jonas estava lá, bem dormindo. Então, está bem claro, olha só, Jonas recebeu uma vocação de Deus. Deus deu uma missão para Jonas. Deus fala, Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Entendeu? Deus mandou ele ir para Nínive.
e ele foge para Tarsis. Aí começou a tragédia. Então, se você quer conhecer melhor essa história, eu recomendo você ler a Bíblia, o livro de Jonas. Jonas tem 4 capítulos. Então, você lê rapidinho. Certamente vai te ajudar, se é o teu caso. Não estou afirmando, de hipótese alguma, que quem está enfrentando um problema é porque está em desobediência com Deus, mas há casos que sim. Aí é você que tem que descobrir. Se é o teu caso, em que você está desobedecendo a Deus? Em que você sabe que é errado, mas continua fazendo errado? Sabe que a mentira é do diabo, mas continua mentindo? Sabe que a traição é do diabo, mas continua traindo? Então essas coisas prejudicam a pessoa. Daí ela fala, nossa, mas ora e não resolve, eu peço oração e não resolve. Por quê? Porque talvez seja um Jonas da vida. Está indo para o caminho que não é para ir. Deus falou para ir para um lugar, você está indo para outro. Então tem isso, né? Pode ser isso aqui também. Então, por isso que a Bíblia tem a solução para tudo. Não quer dizer que tudo que a gente enfrenta é porque a gente está desobedecendo, claro que não. Mas há casos que sim. Aí cada um de nós que temos que fazer uma avaliação da nossa vida. É isso, por isso que tem a Bíblia, para ensinar, para nos dar direcionamento, direção, provisão, orientação. Então, quando Jonas vai para Tarsis, diz a Bíblia, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Ou seja, Jonas estava fugindo do propósito, ele estava fugindo de Deus. Quem sabe eu estou falando com alguém que está fugindo de Deus. O que é fugir de Deus? Não tem como fugir de Deus, ele está vendo, né? Fugir é você não querer obedecer o que ele pediu para você fazer. Deus falou, faça tal coisa, e você está resistindo. Não vou fazer. Então, analise. Hoje é dia de refletir. Em que eu estou errando? Que pode ser um desagrado a Deus. Está desagradando a Deus. O que é? Você vai saber. Se é o teu caso, Deus vai revelar ainda hoje para você. Aí é só você corrigir a rota. Entendeu? É isso que você está entendendo, é isso aí. E se você ler toda essa história, vai falar o quê? O barco estava indo. Aí chega assim, ó, vou ler um trechinho aqui, ó. Mas o Senhor, esse Senhor aqui está falando de Deus, gente. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Quem mandou o grande vento? Foi Deus. Está entendendo? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Foi Deus que mandou o vento forte ali, na tempestade. Como se Deus estivesse fazendo uma justiça ali, né? Às vezes Deus aplica esses métodos para a humanidade tomar jeito. No verso 5 diz, então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. Deus aqui com letra minúscula, cada um tinha uma crença num certo Deus, vamos assim dizer, né? Aqui é Deus com letrinha minúscula, né? E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão. Ele foi no porão, hein? E se deitou e dormia um profundo sono. Está cheio de gente dormindo um sono espiritual. Então nós estamos aqui para acordar você. Deus está me dando essa palavra para acordar você que está dormindo espiritualmente falando. Não dormir de descansar, mas dormindo espiritualmente. Você está achando que tudo é normal, você está achando, tudo isso é normal, os problemas são normais, é mais um problema para resolver aqui e tal. Não, tem coisa que não era para estar acontecendo. Não era. Mas Jonas dormia um sono profundo, devia estar até roncando, né? Aí o que diz a Bíblia? E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então o mestre do navio ali deu uma dura no Jonas. Chegou e falou, meu amigo, ô dormente, acorda aí, rapaz, levanta, invoca o teu Deus. Aqui Deus está em letra maiúscula, invoca o teu Deus, quer dizer, o Deus que estava provocando a tempestade, até então ninguém sabia.
Entendeu? Invoca, para a gente não perecer. Ou seja, quando uma pessoa, no caso de Jonas, estava desobedecendo a Deus, quem estava no navio estava pagando o pato junto, estava pagando a conta junto. Os outros, se servia a Deus, o verdadeiro Deus ou não, mas eles também estavam no barco que tinha um desobediente. Pense nisso. Essa reflexão não é para você pensar na vida dos outros, e eu também. Eu tenho que pensar a minha vida, eu tenho que refletir para mim, o Edson tem que refletir. Isso aqui, em que eu entro nisso aqui, entendeu? Essa mensagem ela é individualizada, é para cada um de nós. Porque tem gente que escuta uma pregação, aí ele fica pensando, ai, meu marido tem que ouvir isso, fulano, as pessoas começam a pensar nos outros. Não, essa mensagem é para mim. Se ninguém quiser, eu pego para mim, eu tenho que corrigir alguma rota na minha vida. Você também. Essa é a verdade. Entendeu? Então, o cara acordou Jonas, ô, dormente, acorda, acorda. Tá vindo uma tragédia, a tragédia está nos pegando e você dormindo aí, faça alguma coisa. Se mexa, se movimenta, te vira, dá um jeito. É assim a vida, às vezes temos que ouvir umas palavras desse tipo para acordar, para despertar. E dizia cada um, olha só, estava um alvoroço lá, e dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Aí começaram, falaram, vamos lançar uma sorte aqui, vamos ver aqui, não sei como é que era esse negócio aqui, eu só sei que eles lançaram sorte, vamos ver aqui, mamãe mandou pegar esse daqui, não sei lá o que eles inventaram lá, lançaram sortes lá, e quando lançaram essa sorte, saiu em quem? Descobriu, caiu em Jonas. Caiu em Jonas, descobriu o cidadão que estava prejudicando a viagem, um desobediente. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a sua? Eles perguntam, o que você faz da vida? O que você é? Você é pastor? Você é pregador? Aqui eu estou conjecturando. Ele perguntou qual que é a sua ocupação? O que você faz da vida? De onde você vem? Está escrito na Bíblia aqui, ó. De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu é? Fizeram um questionamento, quem é você? Se caiu em você, por que você está aqui? O que você veio fazer aqui para nos prejudicar, em outras palavras? De onde você veio? É como você vai num lugar. Hoje, nos prédios comerciais, você vai em prédio grande, geralmente, para você entrar ali, eles pegam o teu nome, pegam o seu nome, o seu RG, não é verdade? Tem que tirar uma foto também, tudo por questão de segurança, né? E por outros fatores afins aí, né? Enfim, para você ter acesso àquele prédio. Não é verdade? Então perguntaram para Jonas, cadê você? Cadê a tua ficha? Queremos saber quem é você, por que você está aqui, para onde você está indo, o que está acontecendo. Aí quando questionaram ele, aí Jonas respondeu, né? Ele disse assim, e ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tudo isso? Pois sabiam os homens que ele fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe, que te faremos nós? Para que o mar se acalme? Porque o mar se levanta e engrossava cada vez mais. Quer dizer, a tempestade estava aumentando, enquanto ele estava se reunindo ali para descobrir. Agora descobriu quem era o causador e eles queriam saber por que ele foi parar naquela embarcação. Você está compreendendo, irmão? O que Deus está falando hoje? E ele lhes disse, aí o Jonas falou o seguinte, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos. Aí todo mundo começou a orar ali. Não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aproveita. A galera começou a falar ao Deus que nós queremos também. Entendeu? Todo mundo começou a orar. Falei, dá um jeito aqui. Eles ficaram receosos de jogar Jonas no mar. Jonas que falou, então me joga no mar e vai resolver o problema. Mas eles oraram. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Fizeram votos, vai prestando atenção.
Deparou, pois, o Senhor um grande peixe. Deus prepara um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Tudo isso por causa de um desobediente. Mas o problema foi resolvido depois de muita discussão, de muita reunião ali naquela tempestade. E você sabe a história, se você conhece a história. Se você não conhece, vale a pena você ler. Deus prepara ali um grande peixe. E quando joga Jonas então é engolido por grande peixe. E Deus foi generoso com Jonas, porque lá no ventre do peixe, ele ficou 3 dias e 3 noites. Ele orou, ele clamou a Deus. E Deus fez com que o peixe devolvesse o Jonas lá em terra, na areia, enfim. E a história mudou. Você vê, tudo isso eu falei acreditando o quê? Que Deus está falando com a gente. Deus está falando com o Brasil. Deus está falando com a nação brasileira. Exatamente. Poderá ocorrer algumas coisas ainda esse ano, aqui no Brasil. Não vou ficar falando nada aqui, você não precisa ficar com medo. A nossa confiança está em Deus, mas Deus provavelmente vai soprar um vento. E justamente para botar ordem em algumas coisas aqui nessa nação. Você está entendendo? Mas se você está firmado em Cristo, não tema. Não tenha medo do que está por vir. Apenas confie no Senhor. Se você não é um Jonas, um desobediente, fica tranquilo. Essa tempestade não vai te atingir. Você está entendendo? Então a nossa confiança está em Deus. A nossa confiança não está em homens, em pessoas. Pessoas têm a sua importância, mas a nossa confiança para ter segurança está em Deus, no Todo-Poderoso. O mesmo Deus que mandou uma grande tempestade foi o mesmo Deus que acalmou a tempestade depois que o que estava provocando a tempestade saiu do navio. Não era para ele naquela embarcação. Mas Deus é tão bom que deu uma segunda chance para Jonas. Esse é o Deus, estamos na graça, no favor de Deus, favor imerecido, é a graça de Deus. Então, meu amado, minha amada, quem sabe você também está entendendo o que Deus está falando. Então, hoje é tempo de você se recompor, você pedir perdão para Deus, você pedir misericórdia para Deus e você acertar a sua vida com Ele. Você botar ordem na tua vida. Aí é você e Deus, é algo individual. Deus trabalha na individualidade, entendeu? É na nossa individualidade. Deus sabe de cada um de nós. Deus tem um tratamento especial para cada um de nós. Deus é especialista. Ele sabe o que faz. Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para você. Como Ele queria o melhor para o Jonas, porque Ele amava Jonas, mas queria que Jonas obedecesse uma missão para levar a palavra para a cidade de Nínive. Entendeu? Então pode ser que em alguns casos aí você está precisando apenas pegar essa palavra e dizer: Senhor, qual é a área que eu estou precisando consertar? Onde que está, que não está legal? Você tem um papo sincero com Deus. É com Deus que você tem que falar. É com Ele, não é comigo. Não é com alguém, não é com um ser humano. Deus já está falando. O que você está esperando? Está esperando o quê? Ah, não, mas se isso é de Deus, eu vou ter que ter um sonho. Tem pessoas que têm uma dificuldade de ouvir a voz de Deus e Ele quer que Deus confirme 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando Deus confirma tanto, acho que Deus fala: quer saber de uma coisa? Claro que Deus não faz isso, é óbvio, né? Mas, uma conjectura aqui. Você que fica aí pedindo confirmação, quer ouvir o pastor A, B, C, D, Y, Z, quer ouvir um monte de gente para confirmar e até agora você ainda está indeciso. Jesus disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então o único caminho da salvação é Jesus Cristo. É Jesus de Nazaré. É Ele que deu a sua vida. É Ele que morreu na cruz para nos salvar. E Jesus diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Jesus está te convidando, vem para Ele. Se você já tem Jesus, se você já se entregou a Cristo, mas quem sabe está dando um de Jonas. Volte, acerte, se conserte diante de Deus.
Aproveite que a porta ainda está aberta, a porta da salvação, a porta da graça está aberta ainda. Jesus virá, entende? Então, você tem que estar preparado para a volta dele. Então, você tem que fazer isso. Então, veja qual é a área. Talvez as suas preocupações, você está tão preocupado que está esquecendo de cuidar da tua vida espiritual. Você está tão preocupado com as coisas dessa terra que está esquecendo de consertar o teu altar, o teu coração. Jesus quer você integralmente, corpo, alma e espírito, alma, corpo e espírito. Ele quer você inteiro. Jesus não quer você pela metade. Ele quer você inteiro, inteirinho para ele. Jesus ama por inteiro. Jesus quer você. Jesus te ama. Jesus tem planos maravilhosos para você. Como diz as Escrituras. Paulo diz isso, Isaías também escreveu, que aquilo que o olho não viu, né, o ouvido não ouviu, aquilo que você nem imagina, Deus tem coisas maravilhosíssimas para a sua vida. Eu tenho algo profético para dizer para algumas pessoas que estão enfrentando isso. Você, que talvez está aí, brigando, fazendo coisas por causa de coisinhas quase que insignificantes. Amado, Deus tem coisas maiores para você. Cai fora disso aí. Pare de ficar aí brigando por coisinhas insignificantes. Você está sendo enganado por algum fator, por alguma distração. Cuidado com as distrações da vida. Deus tem algo maior para você. Apenas obedeça à voz de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. Obedeça. Invista na sua vida espiritual. Leia a palavra. Ore. Sabe? Seja uma pessoa generosa. Seja uma pessoa bondosa. Seja uma pessoa caridosa. Ajude o próximo. Ajude as pessoas. Faça alguma coisa. Se ninguém faz nada para você, faça você primeiro. Se você quer ter algo, faça primeiro. Entendeu? Que a lei da semeadura é para todo mundo. Que Deus te abençoe. Espero que essa mensagem esteja ajudando você a ficar melhor do que você já é. Deus amado e Deus querido, eu quero te louvar e te agradecer por mais uma palavra profética, uma palavra de despertamento espiritual. Deus Todo-Poderoso, que a tua graça, favor e bondade e misericórdia seja sobre nossas vidas, Pai. Eu peço aqui, em nome de Jesus, perdão dos pecados, ó Pai, dos ouvintes e da nossa nação. Que o Senhor tenha misericórdia do Brasil. E sabemos que o Senhor está no controle de tudo e de todos. E pedimos, Senhor, dai-nos graça, força, ânimo, Senhor. E eu coloco neste momento de orações todos os pedidos que estão chegando para nós, os mais diversos. E tu conhece cada vida, cada pessoa. Se porventura, Pai, alguém ouviu essa palavra, e esse alguém, ele está dando um de Jonas, que esta palavra possa ajudá-lo a voltar para o caminho que o Senhor já desenhou para essa pessoa. Para que ele não fique teimando numa coisa que o Senhor não quer mais. Senhor, restaura, dê sabedoria, ministra uma unção na mente, no coração e no espírito dessa pessoa, para entender essa revelação de hoje, para que ela não fique num conformismo, achando que até problema demais é normal, sendo que não é para ser esses problemas, não é para estar acontecendo isso. Então restaura, Pai, restaura o ânimo deste homem, desta mulher, deste jovem, desta família, Senhor, em nome de Jesus, que a tua misericórdia alcance a todos nós. Abençoa os casais, jovens, adolescentes, crianças, o recém-nascido, a mamãe grávida, a família que ora comigo agora, Pai. Abençoa, livra-os de todo o mal, Senhor. Se alguém está enfermo agora, em o nome de Jesus, todos os doentes, aqueles que se enfrentam com doenças na família, pessoas fazendo um tratamento em casa, outros estão hospitalizados. Meu Deus, cada um que está pedindo socorro e ajuda, tenha compaixão, Jesus. Tu és o médico dos médicos, tu és o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Libera uma unção de cura e de milagres criativos nesta manhã, em o nome de Jesus. Que os milagres aconteçam, de salvação, de libertação, de cura divina, de restauração familiar, e que haja o verdadeiro avivamento espiritual na vida de cada um de nós. Abençoa a água que nós separamos, que após a oração seja um remédio espiritual. Consagra e abençoa a água e também o azeite, aquele que separou um óleo para a unção dos enfermos, libera a tua unção de milagres. E abençoa, Pai, também a chave da casa, do carro, da empresa, os documentos, contrato de compra e venda, escritura, pessoas que têm questões financeiras, dívidas,
coisas para resolver hoje, Pai. Dê capacidade administrativa, dê capacidade financeira e que a provisão venha para os necessitados, ó Pai. Um emprego novo, uma empresa nova, um negócio novo. E abençoa os empresários, empreendedores, trabalhadores e aqueles que trabalham em casa, mas já têm a sua renda através da sua aposentadoria. Abençoa que não falte nada neste lar. E que a bênção de Jeová Jiré, o Deus provedor, seja sobre todos. Abençoa os ouvintes também que têm tido esse amor tão generoso e têm sido semeadores no Agindo Deus, que semeiam a sua semente de fé. Abençoa cada semeador e aqueles que começarão a partir de hoje. Assim oramos e já te agradecemos pelo dia de hoje e por esta palavra abençoada. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.